Agora está. Agora sim. Boa noite, irmãs. Hoje quem vai ministrar a aula sou eu. Amém. A respeito do capítulo 6, tá? Amor e compaixão, tá? Eu vou começar a respeito do livro, né? No livro, o autor declara que há pessoas bondosas e outras insensíveis. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, Paulo diz que antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Para muitas pessoas é difícil obedecer a esse mandamento, mas para outras é mais fácil. Somos todos criados por Deus, mas somos diferentes uns dos outros. Cada ser humano é influenciado pela herança familiar, pelo temperamento, pelo caráter e as experiências que ele tem ao longo da sua vida. O autor também acrescenta que tanto a ternura quanto a firmeza são traços importantes do caráter e são os lados opostos do amor, sendo necessário desenvolver os dois lados, tanto a ternura quanto a firmeza. O amor firme e o amor terno, né? A compaixão. Percebe-se que o autor usa a palavra ternura como sinônimo da palavra amor e compaixão. Mas antes de falar de compaixão, eu gostaria de fazer uma observação quanto à palavra amor. A palavra grega ágape, que quer dizer amor, significa o amor por outro ser que se caracteriza pelo desejo de fazer o que é melhor para o ser amado. Então, ágape é o amor por outro ser que se caracteriza pelo desejo de fazer o melhor para o ser amado. A palavra ágape é sempre usada na escrita antiga para se referir ao amor de Deus por nós. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, lemos que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Este versículo afirma que Deus não tem um amor, mas que ele é o próprio amor. O amor é uma das características, um dos atributos de Deus. Diz ainda no versículo que quem não ama não conhece a Deus. Podemos deduzir que só aprendemos a amar porque Deus nos apresenta esse atributo, o amor, e quer nos ensinar a amar como Ele ama, como Ele nos ama. Se Ele quer que sejamos santos como Ele e que amemos uns aos outros, é porque Ele tem a certeza de que somos capazes de nos tornarmos santos e amarmos uns aos outros como Ele nos ama. Deus nos mostra este amor através de sua própria natureza. No versículo 19 do mesmo capítulo 4 de João, é afirmado que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João, nesta frase, afirma que só podemos amar como Deus ama porque Ele nos amou primeiro. Como podemos aprender a amar como Jesus? Como podemos entender este amor? Só podemos aprender esse amor com o próprio Deus e seu Filho Jesus. Talvez não possamos explicar este amor, pois ele é difícil de entender, de medir, mas podemos sentir, aprender através das Escrituras e tentar aperfeiçoar em nós, se conhecermos cada vez mais Deus. Através das Escrituras, poderemos conhecer profundamente o que Deus fez por nós. Se entendermos este amor, já é um bom começo para que a gente consiga praticá-lo e dar a devida importância, ou seja, dando valor ao amor ágape. Apesar de o homem se desviar do caminho por muitas vezes, Deus nunca desistiu de nós. No Antigo Testamento, encontramos livros que descrevem como o homem facilmente se desviou do caminho divino. Dentre eles, nós vamos ver muito em Juízes, em 1ª e 2ª Crônicas, que o homem sempre se desviava do caminho de Deus. Mas Deus estava sempre pronto para buscar um homem perdido. E, apesar de tudo, ele nos preparou um plano de salvação, que é a maior prova do seu amor por nós.
Ele nos deu um recurso, uma solução para nossos pecados, quando ainda éramos totalmente cegos e pecadores. Em João, capítulo 3, versículo 16, descreve a solução que Deus encontrou para a salvação do homem. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João disse que neste plano de salvação, o amor de Deus... João disse que neste plano de salvação conhecemos o amor de Deus, pois Cristo deu a sua vida por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus planejou tudo. Ele sabia que sozinhos não iríamos conseguir. Então enviou o seu único filho para morrer por nós, para que através do seu sangue puro fôssemos lavados de nossos pecados e pudéssemos nos aproximar de Deus. Pois Deus é justo e não aceita o pecado. Ele nos ama, mas não nos aceita com pecado. Agora vamos falar de compaixão. O que é compaixão? Para o autor do livro, há pessoas e até cristãos que são mais insensíveis e que precisam desenvolver o amor compassivo de Jesus Cristo. Paixão significa sofrer. Compaixão significa sofrer junto. Logo, compaixão é o resultado de se colocar no lugar do outro quando o outro está sofrendo. Ter um coração compassivo é difícil para algumas pessoas, pois elas não conseguem ter empatia, ou seja, não conseguem se colocar no lugar do outro. Talvez por não serem tão sensíveis, ou talvez até por um certo egoísmo. Essas pessoas precisam se esforçar para se colocarem na pele do outro que está sofrendo. Mas devemos nos esforçar, pois quando conseguimos ter empatia, podemos entender e ajudar o nosso próximo. É isso que Deus quer de nós, que sejamos compassivos. Boa noite, minha irmã Kátia. Seja bem-vinda. Estou falando de amor e compaixão. Devemos fazer um esforço para enxergar corretamente, enxergar como Deus nos enxerga, com os olhos cheios de compaixão. Precisamos enxergar cada ser humano com os olhos de Deus. O amor de Deus toca a nossa alma e nos transforma. O Espírito Santo habita em nós, de dentro para fora, para transformar-nos em cristãos mais cheios de amor. Todos os seres humanos são amados por Deus. Todos os seres humanos são preciosos para Ele. Ninguém é apenas um ser humano. Todos são convidados a receber o perdão pela cruz. Todas as pessoas que encontramos são cristãos em potencial. Devemos amar seguindo o exemplo do coração de Deus, nos colocando no lugar do próximo. Bem, irmãs, o amor que Deus tem por nós é o mesmo amor que devemos ter pelo próximo, incluindo o nosso inimigo. Pois Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores, ou seja, ainda éramos inimigos dele. Vocês já se deram conta disso? Que éramos inimigos de Jesus? Ah, é difícil amar o meu inimigo, vocês diriam. Realmente é difícil, mas, entretanto, Jesus declara em Mateus, capítulo 5, do versículos 44 a 48, assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mais adiante, o autor do livro Quem é Você menciona a passagem em Lucas, do capítulo 10, versículos 25 ao 37, do bom samaritano. Eu gostaria de ler com vocês. Eu posso pedir uma irmã para ler? Deise, você poderia ler para mim?
Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37. Lucas 10, 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então, irmãs, esta parábola é uma ilustração do amor compassivo. Atentemos também para os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés. Por meio de negativas, ou seja, de ordens negativas, Moisés dá exemplos do que não devemos fazer se amamos verdadeiramente o nosso próximo. Não devemos negligenciar os pobres, não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo, não devemos cobiçar a casa do nosso próximo, nem a mulher, nem o marido do nosso próximo, ou seja, não devemos cobiçar coisa alguma do nosso próximo que nós não tenhamos. Não devemos matar nosso próximo, não devemos explorar trabalhadores, não devemos prejudicar ninguém, nem surdos, nem cegos, não devemos perverter a justiça, não devemos roubar e não devemos usar falsos pesos e medidas nos negócios. Não devemos dar lugar a ressentimento, nem devemos nos vingar. Pois tudo isso que eu falei aqui é incompatível com o mandamento de Deus que ame cada um o seu próximo, que está em Levítico, capítulo 19, versículo 18.
Positivamente, Deus quer que nós busquemos ao máximo o bem-estar do nosso próximo. Além disso, esta passagem que acabamos de ler do Bom Samaritano dá uma definição de quem seja o próximo de todas as pessoas que passaram pelo caminho. Quem diria? Um samaritano foi quem veio resgatar a vítima. A vítima era um judeu, né, que teve que resgatar o judeu que ficou quase morto após ser assaltado, né? Samaritanos eram odiados pelos judeus naquela época, pois os judeus os consideravam mestiços raciais e religiosos. Mas quem diria? Ali estava um samaritano fazendo por um judeu aquilo que nenhum judeu sonharia em fazer a um samaritano, né? Irmãs, o verdadeiro amor ao próximo é mútuo. Ele define tanto quem é o nosso próximo, a quem devemos servir, quanto o que significa para ele sermos o seu próximo. Embora hoje não haja samaritanos perto de nós, creio que esse termo nem é mais usado. Existem muitas pessoas que podemos, sem perceber, desprezar e rejeitar. Por exemplo, pessoas humildes, moradores de rua, pessoas de outros países com culturas totalmente diferentes da nossa, homossexuais que são vítimas de homofobia, ou pessoas que praticam outra fé diferente da nossa. Podemos ver até cristãos desprezando seus irmãos na igreja. A parábola de Jesus nos desafia a superar todos os preconceitos raciais, sociais, sexuais e religiosos. Não que nós tenhamos que comprometer nossa moral e nossas crenças cristãs, mas que nenhum preconceito nos impeça de praticar um amor ativo pelo nosso próximo. Isso é o que irá significar para nós o verso 37 dessa passagem, que fala: vá e faça o mesmo. Ainda gostaria de abordar mais duas passagens que ilustram a compaixão de Jesus. Eu estou usando as passagens de Jesus porque ele é o maior exemplo de compaixão que eu possa pegar. O maior exemplo são as ações, né, os exemplos que Jesus deixou para nós. Vamos ler Marcos 1, 40 a 43. Eu vou ler, que é pequeno. Marcos 1, 40 a 43. Peraí, eu estou em Mateus. Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 43. Um leproso aproximou-se dele, de Jesus, no caso, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, até o 43, né? Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Vou parar por aqui. Então, nessa passagem, essa pequena passagem, Jesus estava pregando na Galileia quando um homem leproso se aproximou dele. Ouvindo falar do poder de Jesus, o leproso pediu que Jesus o curasse. Ao ver o homem no seu sofrimento, Cristo ficou profundamente compadecido, no versículo 41. Nessa passagem, podemos observar 6 fatos sobre a compaixão de Jesus. Jesus viu a pessoa, Jesus viu o leproso. Ele percebeu o sofrimento dele. Jesus ouviu o apelo do sofredor. Jesus sofreu com o homem. Assim é a ideia de compaixão, né? Você sofrer junto com a pessoa. Jesus falou com o leproso, ele deu atenção ao leproso. Ele agiu em favor da pessoa que necessitava de ajuda naquele momento. Nós devemos ter como exemplos de atitudes o que Jesus fez com o leproso, elencados nesses 6 itens que eu falei. Devemos mostrar a mesma compaixão em relação aos sofredores ao nosso redor e termos atitudes imediatas
Não devemos deixar para depois, alegando pressa. Jesus tinha tempo para todos que o procuravam. Precisamos reconhecer que as pessoas existem e que têm problemas reais, para podermos falar palavras de conforto ou agir para ajudá-las. Então, irmãs, devemos fazer o mesmo. Ver a pessoa, escutar, dar atenção, sentir o seu sofrimento, ou seja, ter compaixão e agir para aliviar a carga de sofrimento do nosso próximo. Às vezes, é um conselho, uma palavra de conforto, uma atitude, muitas das vezes simples para nós, que vai aliviar o sofrimento do nosso próximo. Jesus se compadece de nós. Ele andou aqui na Terra durante mais de 30 anos. Ele sofreu e viu os outros sofrendo. É claro, ele sabe que todas as aflições desta vida são temporárias, são passageiras, mas mesmo assim ele sofre conosco. Façamos o mesmo com os que estão ao nosso redor. A última ilustração que destaco de compaixão de Cristo se encontra em João 11, João, capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 1 ao 44. Agora eu vou pedir para me ajudarem, mais de uma pessoa, senão vai ficar muito cansativo também para uma pessoa ler tudo. Deixa eu ver aqui, João 11, do 1 ao 44. Luísa, você pode ler do 1 ao 10? Esther, você pode ler do 11 ao 20? E de 21 ao 30, Camila, pode ler, minha irmã? Do 31... Do 21 ao 30. Do 21 ao 30, tá. E o resto eu leio. De 30 a 44 eu leio. Então, começando pela Luísa, né? Isso. Leiamos. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamando Dídimo, disse com discípulos:
Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para a consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Bem, nessa ilustração, Jesus demorou de propósito em responder ao apelo das irmãs de Lázaro para glorificar o nome de Deus. Quando o Senhor chegou, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Jesus bem sabia do seu próprio poder e da sua intenção de ressuscitá-lo. Ele sabia que as lágrimas de tristeza, em poucos minutos, seriam substituídas por lágrimas de alegria. Mas, mesmo assim, ele mostrou a sua compaixão quando viu Maria e Marta chorando e outros lamentando a morte de Lázaro. Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se, e chorou. Está escrito nos versículos 33 e 35. Quando nós sofremos a perda de entes queridos, passamos por problemas de saúde ou por problemas em qualquer esfera de nossas vidas, Jesus sabe que o nosso sofrimento durará muito pouco. Porém, mesmo assim, ele se compadece de nós. Sim, ele se importa conosco. Irmãs, devemos ter os olhos como os de Jesus e seguir os exemplos de Jesus. Amar o próximo como a nós mesmos, inclusive
ter a consciência de que o nosso inimigo é o nosso próximo. E nos importar com os que estão à nossa volta sofrendo, do mesmo modo que Jesus se importa com todos nós. Finalizo com 2 passagens. A primeira é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Bem, irmãs, agora eu vou finalizar, acabou a parte textual, né? Vou falar assim, e agora eu vou colocar um vídeo que eu acredito que muitas já devem ter visto, tá? Mas eu gostei desse vídeo porque ele resume tudo que eu falei, sabe? Assim, é bem rápido, mas ele resume em palavras bem objetivas tudo que a gente estudou agora sobre amor e compaixão, tá? Eu vou colocar aqui, vou ver se vocês estão... Deixa eu share screen. Deixa eu aqui. Não é esse. Espera aí, só um minutinho. Tá aqui. É esse aqui. Tá aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Tá ok. Então, vou abrir aqui a tela e vou colocar para vocês assistirem. Está sem voz. Tá sim. Tá sem voz? Sim, você tem que colocar o áudio. Quando você aperta o share screen, tem um botão lá no cantinho, pelo menos no meu computador, que tem que apertar para o áudio. Ai, meu... Para liberar, você vai ter que voltar e recomeçar. Mas é em cima esse botãozinho? Não, no meu computador está lá embaixo do lado esquerdo. Eu não sei onde fica no seu. Para a gente está aparecendo... agora foi. Foi? Tem que acionar, né? E agora? Eu acho que agora vai. Não. Aumenta o som. Quando você coloca, eu acho que você vai ter que tirar o vídeo e recomeçar. Deixa eu me perguntar para o Larry. Espera aí. Deixa eu perguntar para ele. Será que... Deixa eu ver se agora vai. Então, vocês estão ouvindo agora? Foi. Já sei, porque eu estava com fone de ouvido, é isso. Deixa ela voltar. Agora que eu me toquei, eu estou com fone de ouvido, pode ser isso. Aí só você ouvir. Cone, é porque eu estava com fone de ouvido. Eu tirei o fone, agora está o som. Tá bom. Perdão, vamos nós de novo. Vocês estão ouvindo agora? Sim. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana
quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr, e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito, inclusive, que Jesus se importa com as pessoas. Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho. Ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso. Eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos, que diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Pronto. Bem, irmãs, espero que tenha tocado o coração e a mente de vocês.
Amém. Muito Perfeito. bom. Essa palavra, né, esse Ubuntu, a gente está trabalhando, né? Eu estou trabalhando. E, assim, é muito legal porque o tempo todo você trabalha com a questão da empatia, né? Do amor ao próximo. E, assim, desde pequeno, né? A gente tem que estar ali semeando para que quando eles cresçam, eles consigam realmente botar isso em prática. E está sendo muito edificante, assim, falar com as crianças a respeito disso, que eles param, eles têm refletido, e assim, está sendo bem legal, assim, essa questão do Ubuntu é uma filosofia, assim, que realmente, né, a gente já tem a palavra do Senhor que já nos ensina, né, só que muitas das vezes a gente não coloca em prática, né, a gente só pensa só no eu, e a gente tem que pensar no próximo também, né. Teve uma atividade que nós fizemos, foi sobre olhar, porque, tipo assim, às vezes a gente olha uma situação, a gente só olha uma parte, e às vezes a gente não entende todo o contexto. Às vezes a pessoa assim está com raiva, a gente não sabe por que ela está com raiva. Isso foi muito legal, assim, né? Com as crianças assim, aprenderam bastante, e eu também. Aí, é importante mesmo, né? Uhum. E legal você estar fazendo esse trabalho com as crianças, né? Desde novo, é importante, sim. Bem, eu achei esse vídeo interessante que ele fala, né? Essa palavra mutu para a gente pode ser a compaixão, né? Amor e compaixão. A gente pode, né, resumir como amor e compaixão, né? Cida, você tem que ligar isso. Mas essa palavra aí é difícil, né? Se a pessoa chegar perto da gente e falar isso, eu não entenderia, não. É porque é uma palavra africana, né? Eu não sabia, não, Cida. Eu também não sabia. É uma palavra, são lendas africanas. Eu também não sabia. São lendas africanas, né? Que eles trabalham muito, né? Lá tem muito essa questão da cooperação que nós, né? Pode falar do Ocidente, né? Nós não temos, mas lá eles trabalham muito essa questão da união, porque assim as tribos, né? Eles trabalham muito isso. Então são lendas africanas esse Ubuntu. Alguém quer mais falar alguma coisa? Fazer alguma observação? A sua aula foi muito boa, muito edificante, e o filme também deixa a gente pensando na importância dos nossos irmãos e irmãs na igreja, que a gente somos nós, né? Exatamente. E é importante, eu também sempre pensei, eu vi, né, o vídeo, mas eu já tinha essa ideia assim de como é que uma pessoa pode ser feliz vendo ao lado dela uma pessoa sofrendo, uma pessoa passando necessidade. Eu não consigo entender isso, né? Então acho que essa ideia de dividir, de compartilhar, de ajudar, de ter empatia na hora que a pessoa está precisando, isso deve ser eu acho que na igreja, né? Principalmente na igreja. Sim. Mas eu acho que se todos pensassem dessa forma, né, seria mais fácil o dia a dia das pessoas, né, a vida. Seria mais leve. Tanto que ele fala, venha a nós, né? Realmente, né? Pai nosso, né? Parar para pensar, tudo é nós, né? Não é uma só pessoa. Pai nosso, venha a nós, o nosso reino, né? Muito interessante o vídeo. Bem, as perguntas eu acho melhor deixar para a semana que vem, né? Sim, eu também acho. Já são 8h25. O que a gente podia fazer era uma oração, né? Ver se querem fazer pedidos, se as irmãs querem fazer, quem pode orar. Esther, você poderia orar?
Inclusive, né, esse fala muito do perdão do próximo, não, não é do perdão, como é que diz? O inimigo. Esse inimigo se repete, que nós cristãos não temos inimigos, não somos inimigos, né? A gente pode até ser inimigo de alguém, mas nós não temos inimigos. Ou esse inimigo se refere ao diabo? Não, eu creio que o seu inimigo pode ser, por exemplo, se tiver uma pessoa no seu trabalho que faz mal para você, que faz alguma sujeira para você, ou uma pessoa que traiu você, né, fica debochando de você, qualquer coisa assim. Não é que é seu inimigo que você vai sair à luta, né? Não é nesse sentido de guerra, mas uma pessoa com quem você tem alguma dificuldade. Porque, no caso, então, é a pessoa que é inimiga, eu não sou inimiga. Né? Eu amo a todos. Mas Jesus foi bem claro, né? Amem até seus inimigos. Eu amo a todos. Então, é ela que é minha inimiga. Tá bom. Paizinho querido, obrigada, Senhor, por esse dia tão maravilhoso. Obrigado por essa reunião, Pai querido. Entrego cada uma nas tuas mãos, ó Pai querido. Obrigada pela Márcia que trouxe essa ilustração, essa palavra tão viva e tão eficaz. Que nós possamos, ó Pai, colocar em prática tudo que foi ensinado e falado. Perdoa, Pai, os meus pecados. Me ajuda, então, Pai, a perdoar os meus inimigos cada dia mais. Aqueles que eu nem sei se é inimigo, mas me ajuda a perdoar cada dia mais. Toma nossas vidas em tuas mãos, nos dê uma noite abençoada na tua presença. É o que eu te peço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Todo mundo mudo. Eu tinha que ter pedido de oração. Era para fazer pedido, pessoal? Não sei, eu estou falando, eu achei que tinha. Não tem problema. Tá. Não tem problema não, Cid. Esther. Não tem problema não. Cada um ora com todos. Conhece a todos. Verônica, a Leninha está bem? Tá, é porque ela começou a trabalhar, aí ela me ligou, era 6 e pouco, ela ainda estava vindo, pegou um trabalho. Aí estava chegando, tá. Aí não pôde participar. Ela está trabalhando aonde? Eu acho que é no MEA, né, mãe? Eu acho que ela porque ela é sempre professora. Tijuca, né? É na Tijuca. Ela também me ligou, mãe, avisa a menina que eu ainda estou no MEA aqui ainda, no ônibus era 7 horas, era 6h30 mais ou menos. Mas não vai dar tempo eu chegar em casa e entrar na reunião, você avise lá. Mas eu entrei atrasada, meu celular deu um tilt, quase que eu não entrava. É supermercado onde ela está trabalhando ou o quê? Geralmente ela faz essa ação em supermercado, mas dessa vez agora ela está fazendo em uma grande padaria e confeitaria lá na Tijuca. É demonstradora, né? Ela demonstra. Ah, tá. A aula acabou já? A aula já terminou? Sim. Então, meus irmãos, fica com Deus, uma boa semana para vocês. Tá bom. Boa noite, Cida. Boa noite, Cida. Boa noite a todas. Márcia, parabéns pelas suas instruções, foi maravilhosa. Boa noite. Boa noite. Tem mais outra que eu não estou vendo. E a todas as irmãs. Boa noite. Boa noite. Catinha, você não falou nada, Catinha. Tá tudo bem? A Kátia está aí? Sim, Kátia tem que abrir. Tem que abrir o microfone. Hoje eu estou quieta